Tarde. Ô, Davi. Diga lá. Hoje tem Davi. Ah, embargo ambiental será julgado dia 30 deste mês. Moradores fazem apelo a órgão da prefeitura. Fazem apelo várias vezes. Não foram atendidos. E o que é que aconteceu? Resolveram o problema na tora. Meu amigo, se essa moda pega, hein? Brincadeira. Eu não sei como é que eu começo aqui. Vamos começar logo pelo embargo ambiental. Esse embargo ambiental ainda é em relação àquela questão que o Rivaldo Soares, que já não mais está aqui, foi embora da cidade, está em Mato Grosso. Ele está por lá, morando com toda a família, saiu de Caruaru, por entender que Caruaru não foi uma cidade correta com ele. Não vou discutir as razões, tem suas razões pessoais e a gente tem que respeitar, não é? Foi embora. Não está errado, ele está dentro daquilo que ele pensa e é um direito que ele tem. Mas apesar de não estar aqui, a gente tomou conhecimento dessa matéria e aí nós temos que fazer justiça, porque foi ele que denunciou essa questão lá, quando a feira da Sulanca ia para aquele setor. Está lembrado ali? 60 hectares, um rolo compressor grande que aconteceu. Muita gente, naquele momento, imaginando que a feira iria para lá, comprando terreno, valorização, dinheiro emprestado, 10 milhões. Está lembrado tudo isso? Pois é, isso na justiça continua. Porque, na verdade, o motivo pelo qual... Isso foi em 2014, viu? Embargo 2014. Isso, na verdade, é o seguinte, porque quando a denúncia foi feita, o pessoal estava entendendo que Baraunas e Aroeira, não é? Que são, digamos assim, instrumentos, não, eu diria o que são madeiras, né? Que verdadeiramente a natureza não permite que você danifique. E o que é que aconteceu? É fadinha feita da Amazônia, né? Em grande parte. Não é nem queimada, é retirada. É tirando, cavando, saindo, arrancando. E aí, na verdade, houve uma denúncia, inclusive, que essa mata nativa que é protegida pelo Código Ambiental, no caso aí as madeiras Baraunas e Aroeira, houve uma denúncia através do CIPOMA, do IBAMA, do CPRH, entendeu? E terminou, na verdade, depois dessa denúncia feita, o problema continua ainda a existir, e vai para cá, pressiona, vai para lá, vem para cá, esses órgãos vieram para cá, ia fazer um embargo, a prefeitura disse que não fizesse, porque ela tomaria essa providência de embargar, que terminou não embargando. Em síntese, nós vamos ter o julgamento, se bem que vai ser um julgamento virtual no dia 30 agora, dia 30. Né? Vamos ter esse julgamento virtual e doutor Márcio Salles vai fazer, inclusive, uma sustentação oral acerca dessa questão do Parque Ambiental 60 hectares, que é uma sugestão até do Rivaldo. E se, de repente, isso aí, ele tiver sucesso nesse pleito dele, ele vai fazer um apelo para que seja, naturalmente, naquele setor, já que são 60 hectares, fazer um parque verdadeiramente ambiental. Não é? Esse é o detalhe. Inclusive, na época, se falava em 42 hectares, não é? E você sabe que quando você, de repente, tem uma penalidade da justiça em relação a essa questão de você destruir a mata, você paga em dobro um plantio, né? Não sei nem se fizeram isso lá. Faz muito tempo que eu não vou lá. Eu só sei dizer o seguinte, esse assunto volta à tona. Sexta-feira, o doutor Márcio Salles, que foi o advogado dessa denúncia, vai fazer uma sustentação oral, também certamente virtual, e vamos aguardar para a gente ver no que fica essa situação. Eu só sei dizer uma coisa, a informação que eu tenho é que o advogado Márcio Salles, se de repente não tiver sucesso na sustentação em relação a esse julgamento virtual, ele vai apelar para a segunda instância, para a terceira, até o final. Enquanto isso não resolve, nada pode se fazer ali. Nada pode. Veja quanto tempo a gente já está em 2021. Veja como são as coisas. 2021. 2014 foi o embargo ali.
2014. Veja quanto tempo já se passou. Então está esse rolo compressor e vamos ver, vamos acompanhar para a gente ver até que ponto a gente certamente tem mais informações em relação a essa questão. O julgamento vai ser dia 30, tá? Vamos aguardar e a gente vai trazer, naturalmente, novidades em relação a isso aí. Um outro aspecto, aí se essa moda pega, eu quero ver. Repito, se essa moda pega, eu quero ver. Olha, o que aconteceu? Os moradores lá do município, naquela estrada lá do município, eles fizeram vários apelos à destra, aqui de Caruaru. Porque, na verdade, eu não sei qual é o estudo técnico que foi feito, eles botaram 3 quebra-molas lá, naquele setor. Só que esses quebra-molas que eles botaram lá, segundo os moradores, colocaram nos lugares errados. Pelo contrário, digamos, a implantação dos quebra-molas, o que é que aconteceu? Roubo de moto, latrocínio, lá no Murici, estou falando, no Murici. E tem muitos vereadores aí que têm trabalho lá no Murici, tipo Aline, Mary, e Ranilson, e por aí vai. Lá no Murici. Aí o pessoal apelou. Muito assalto, muita bronca. Aí o pessoal fez um apelo. Aí a prefeitura disse que não podia, que não sei o quê, aquela história toda. Resultado. Final da história, os moradores se reuniram e o que é que aconteceu, Elaine Dias e André Santiago? Os moradores tomaram a iniciativa e arrancaram os quebra-molas. É bomba. Não existe mais. Quebraram tudo. Quebraram tudo. Ô, Davi. Por isso que eu digo que se essa moda pega, o negócio é complicado, viu? Tem Então, cidade. os moradores do município, arretados da vida, porque a situação, quem vive é cada um que mora lá, diz, espera aí, a gente tem uma coisinha boa para o pessoal, vamos lá. Não sei, se cometeu infração ou não infração, a lei eu quero lá saber, eu só sei que eles tomaram a iniciativa e fizeram isso aí, arrancaram. Pronto. E se a prefeitura fizer de novo, a informação que eu tenho, eles arrancam de novo. Davi. É bomba. É bomba. É bomba, meu filho. É bomba, minha filha. Às vezes, Não. às vezes Hein? tem moradores que fazem os quebra-molas e, nesse caso, os vereadores arrancaram, tiraram. Sim. Não, porque o que eles questionam, Santiago e Elaine, Sim. é porque não é porque eles serem contra o quebra-mola. É porque no local, né, onde eles fizeram, é um perigo grande para quem é morador. Porque o quebra-mola você tem que diminuir a velocidade. Aí você é abordado, né, assaltado, no lugar errado. E eles fizeram um apelo dizendo, não é aqui, teria que ser daqui. Mas não disseram, não é aqui. Qual o estudo que fizeram, eu não sei. Aí, resultado, prejuízo. Porque a prefeitura certamente gastou para fazer, não sei quanto, mas gastou. E o pessoal tomou a iniciativa por não ter sido atendido e arrancou. Acabou. É a mesma coisa, por exemplo, de uma obra, saneamento básico e tal. Você pede de uma rua, que às vezes você tem, beneficia 2, 3, 4, 5 ruas com saneamento básico, que seria uma prioridade de governo em todos os aspectos, e você não é atendido. Aí corre lá, esgoto a céu aberto, você respirando aquele mau cheiro da gota. Aí, resultado, toma a iniciativa, um vereador, seja quem for, faz a obra. Ah, mas não pode. Quem não pode é isso? Não pode é você estar cheirando merda o tempo inteiro. Esse é o problema. Então, se o município, se o prefeito não resolve de um jeito, se resolve de outro. Esse é o problema. Agora, é contra a lei, eu não sei. Eu quero saber o que é lei nesse país. Eu não sei o que é lei. Eu não sei. Então é aquela história. Né? Providências imediatas dos moradores e pronto, ficaram lá e acabou. Acha ruim quem achar, denuncie quem denunciar, faça o que fizer. E essa resposta que eu tenho, lá com deles, é isso. Tudo bem. Ah, vai refazer, vai, tá bom. Aí eles vão dar um tempo, vai botar a polícia, vai botar a fiscalização. Quando eles derem bobeira, eles pá, de novo. Pronto. Aí vai prender quem? Murici todo? Não sei. Vamos ver, vamos esperar. Por falar em Murici, tem outra história lá. Deixa eu fazer um apelo aqui a Kekel. Alô, Kekel. Kekel. Deixa eu fazer um apelo aqui. Lá no Murici também. Lá no Murici. Tem a escola Tomé Claudino. Né? Essa escola, certamente, está toda... Foi desmanchada, né?
Construir uma outra escola. Louve-se, diga de passagem, e a informação que eu tenho ficou muito boa. Agora, eu não consigo entender, viu, que é uma coisa muito simples, besteira. E aí, eu vou justificar porque eu estou dizendo que eu não consigo entender. A escola foi reconstruída, espetacular. Muito boa, por sinal. Dito isso pelos moradores. Só que tem um detalhe, que eu não sei se você está sabendo. Lá não tem energia. O que é que está acontecendo? Uma escola bonita sem energia, como é que pode? Hein, Kekel? Kekel, sem energia. Manda resolver isso aí, Kekel. Sem se falar na questão do porteiro. Olha aí uma vaga. Olha, porteiro. Eita, que os vereadores estão de olho, Enário Dias, na vaga do porteiro. Olha aí. Vamos lá. Falta porteiro lá e tem energia. Não tem energia a escola. Então vamos resolver isso aí. Já que foi feita uma nova escola, por sinal muito bonita, diga-se de passagem, então vamos colocar o porteiro lá, tem que ter, né? Você tem que ter alguém lá. E principalmente a famosa energia. Pronto, é isso aí. Tem uma mensagem do Alexandre, do bairro São João da Escócia, aqui no WhatsApp, que diz: boa tarde, por que Davi defende esse mentiroso Bolsonaro? Ele disse que pagou de auxílio para os brasileiros $800, mentira grande. Em real dá mais de 1.300. Defende ele. Não entendi aqui o final que o Alexandre quis dizer. Elaine, eu só quero colocar para o Alexandre o seguinte: qual é a ideia que ele tem que eu defenda o Bolsonaro? Eu não sei, você é uma ideia sua. Eu defendo a verdade. Se Bolsonaro tiver com ela, eu vou dizer. Se não tiver, eu vou dizer também. Se Lula tiver com verdade, eu vou colocar. Se ele não tiver, eu vou colocar. Talvez você está faltando, Alexandre, eu acho, não sei, é você separar as bolas, amigo. Você não pode, naturalmente, jamais... veja, você tem uma decisão de votar em um candidato que você acha que deve votar. Você como cidadão. E eu tenho que respeitar. Pode até não ser o meu, que eu vou votar como cidadão, que eu tenho o meu direito de escolher quem eu quero. Não é? Esse é um detalhe. Quando eu falo separação de tintas, é exatamente isso. A sua opinião pessoal é uma coisa que só lhe pertence. Ninguém tem o direito de se meter ou dizer o que você tem que fazer. Agora, eu estou aqui no microfone, é diferente. Aqui eu falo de Bolsonaro, quando ele merece, e falo de Lula, de Ciro Gomes, do Diabo a Quatro, do Satanás chupando manga roda verde. Eu não quero, não me interessa. Eu não tenho lado, não tenho torcida e não sou romântico para isso. Então, talvez você saiba, não está sabendo separar essas bolas. Está entendendo? Mas sua opinião sobre quem você acha que deve ou não votar, ela não pode ser questionada. Ela tem que ser respeitada. Manga Porque verde. Se assim você não entender, então como é que eu posso chamar você de democrático? Como eu posso chamar? Eu vou chamar você de um doente. E você tem uma ideia, uma psicopatia de ter aquilo e acabou. Não é? Então não pode ser dessa maneira. A gente tem que saber separar as bolas. No dia que você me apontar algo que eu possa chegar e dizer que você está certo, eu digo aqui. Eu não tenho medo, não. Eu já disse a opinião que eu dou antecipadamente aqui quando eu erro, eu mesmo digo que errei. Qual é o problema? Nenhum. Eu tenho o direito de errar. Como também, quando eu acerto, eu mesmo digo. Porque você mesmo que está colocando isso aí, talvez não tivesse, digamos assim, a lembrança. Dizer, eita, Davi Cardoso falou de Bolsonaro, criticou Bolsonaro, ou acertou nessa opinião. Mas você só vê o erro. Ainda bem, viu? Que de 10 eu erro uma, acerto 9. Imagine se fosse diferente. Mas eu vou continuar com respeito à sua opinião. Ronaldo Jorge, no melhor, tá dizendo que tá na melhor, mas tem que sair. Vou colocar um rádio na minha moto. O Ronaldo Jorge aqui. Aí, muito cuidado, bom. Viu? Mas cuidado. Bem inusitado. Mas como é que Gostei. tão ótimo? Como é? Tem, o nosso João Mena está dizendo que tem já. Eu acho que eu já ouvi eu não sei também. Como, mas, hein? Eu acho que eu já ouvi também. Ele está dizendo que tem. Um radinho pequeno, né? Mas como é que ficaria o radinho? Só se for no celular, não, Santiago? É só no celular, não sei. Bom, quem souber essa tecnologia, mande um WhatsApp. Tem cuidado, tenha cuidado. Você tem que estar ouvindo ligado, né? Ouvindo a cultura, mas ligado na estrada, viu? Não brinque, não. Nilton Júnior tá ligado, obrigado pela audiência. E o Alexandre Mendonça tá perguntando, não seria melhor subiu aqui a mensagem, uma biblioteca virtual, porque não precisaria de espaço físico?
É uma coisa a se pensar, né? Ela fala na ideia do vereador, da vereadora, né? O Alexandre Mendonça, né? Eu não sei se é o mesmo Alexandre ou não. Bom, se for bem, é uma coisa a se pensar, né? Tem que ver se é melhor ou não e fazer e optar aquilo por que for melhor e mais prático. Exatamente. Silvio José diz, boa tarde, Elaine, André, o nobre amigo Davi Cardoso. O discurso que o presidente fez na ONU foi uma verdadeira vergonha para os brasileiros. Teve muita mentira? Ele pergunta. Bom, aí é aquela história, cada um tem sua ideia. Se eu for dizer a você os pontos positivos, que inclusive já analisei esse fato, não é? É porque eu lamento profundamente, porque na verdade a gente tem que estar respondendo às coisas que a gente já falou sobre isso. Eu disse os pontos positivos do discurso do presidente aqui, eu analisei, disse inclusive, cheguei a dizer que não teve nenhuma novidade daquilo que ele defende aqui, não é? Agora, é aquela história, se cada ponto colocado do Bolsonaro, digamos assim, você acha que cada ponto daquele é uma mentira, aí eu vou ter que respeitar o que você pensa, né? Eu vou ter que respeitar. Eu só sei dizer o seguinte, você estava lá, aliás, você que eu digo, o presidente estava lá, ele abriu, que não é nenhuma, digamos assim, coisa extraordinária, porque é Bolsonaro, porque isso faz parte do processo da tradição dele ser o primeiro a falar, fez seu discurso, disse a verdade que ele acha que é, colocou os pontos que ele aqui defende, aí se você acha que é mentira, eu vou ficar respeitando a sua maneira de você achar ou não achar. Enquanto você acha que foi mentira, que ele não se saiu bem, outros acham que é verdade e que ele saiu bem. Então é aquela história, briga de dois lados, simpatia A com simpatia B. E eu, particularmente, não entro nesse meio aí. Robson Teixeira da Silva. Davi, explique a esse cidadão que o presidente não mentiu. Peça para ele converter os benefícios de 2020 em dólar, que ele verá que o presidente está correto. Ele não falou por mês. Converta os benefícios em dólar. Ô, Davi, e também para ilustrar, eu vi aqui no Twitter da Marisa Lobo, que é suplente de deputada federal, ela colocou o seguinte: 5 parcelas de 600, 4 de 300 reais, total 4.200. Ano passado o dólar estava em 5,25, ou seja, 4.200 dividido por 5,25, 800 reais. Mas veja bem, foi bom você mesmo colocar, dar esse exemplo, porque com todo o cuidado que a gente tem aqui, é porque o pessoal que simpatiza a causa vermelha, que é Lula, comunismo, PT e por aí vai, né, nos tem aqui como uma pessoa que é Bolsonaro. E eu tenho demonstrado ao longo do tempo que não é bem assim. Eu estou do lado da verdade. Então, se eu fosse, inclusive, defender e colocar isso que você coloca, aí eu estava dando margem para alguém dizer, está vendo aí? Olha ele defendendo. Mesmo sendo uma verdade. Aí é por isso que a gente, precavidamente, a gente apenas coloca a nossa opinião dentro do estilo que a gente sempre faz, para não dar margem, para que você possa dizer isso ou aquilo. Então, o que o pessoal tem que entender é o seguinte, mais uma vez eu vou insistir, opinião é uma opinião, quando você vive num regime absolutamente democrático, você tem o direito de dizer aquilo que você pensa. Tá? O que a gente não pode ferir o princípio democrático é a partir do instante em que você não quer respeitar o meu e quer, por fim da força, empurrar de garganta abaixo aquilo que você pensa. Então, você pensa uma coisa, aí, qual seria o erro meu se eu não respeitasse a sua opinião? Mas me parece aqui assim, é o inverso. A gente respeita a opinião das pessoas e elas querem porque querem que a gente não dê a opinião nossa. Aí fica diferente. Aí, às vezes, a gente é até um pouco áspero, mas, às vezes, tem que ser, porque muitas coisas, às vezes, na rigidez, ela toma e se transforma e termina sendo uma coisa de resolutividade. Se não for dessa maneira, talvez até não se possa ter essa definição. Mas a gente não tem essa intenção, mas digo de novo e repito, cada um, quem quiser votar em Lula, vote. Quem quiser votar em Bolsonaro, vote. Quem quiser votar em Ciro Gomes, vote. Qual é o problema? O direito é seu, o voto é seu, a liberdade é sua. O que eu defendo é um Brasil de respeito aos poderes que a gente não está tendo. O que eu respeito é o Brasil de respeito à liberdade de expressão com dignidade, que não está tendo. Então, o que eu defendo é isso. O que eu defendo é coisas boas para a classe pobre,
que a gente tem muitos clarões ainda que nós poderíamos fazer mais. E esse é o país que eu quero. Agora, se você vê diferente, fazer o quê? Tem aqui o Adenilton Batista dizendo: na minha bis tem um rádio que coloquei com um adesivo. Davi, como sempre, cirúrgico em seus comentários. Gostei do cirúrgico. Eu me lembro do narrador o André Santiago, acho que é lá e não se liga muito em luta, não, na UFC, mas o André Santiago eu soube que ele gosta de luta. Tem um narrador lá, por sinal, um narrador espetacular, viu? Rodes Lima. Sim. Espetacular. Narrando luta, muito bom. Ele usa essa expressão aí. Me lembrou dele aqui agora. Cuidado aí. Preste atenção na estrada e continue escutando a Rádio Cultura. O Jorge do Agreste de Pau Santo, inclusive, mandou uma foto aqui com capacete e com a máscara da Rádio Cultura do Nordeste, protegido e escutando a Rádio Cultura, está com capacete e diz assim: boa tarde, André, boa tarde, Elaine e Davi. Não é de hoje que Bolsonaro é mentiroso e vai continuar mentindo, ele não gosta da verdade. Aí, tá vendo? Eu vou entrar nisso. Eu vou ter que respeitar. Se você está dizendo que ele é mentiroso, beleza, ponto. Eu vou fazer o quê? Se eu disser que você vai gostar. Se eu disser que não é, você não vai gostar. Inclusive, então, ele está na AME Luiz Bezerra Torres. Oi? Ele está lá na AME Luiz Bezerra Torres. Pronto, beleza. O Davi, a CCJ do Senado aprovou a reforma eleitoral, mas barrou as coligações, viu? Sim. A gente está deixando a matéria se concretizar, porque a coligação, Santiago, essa vai para o plenário Senado, na tarde desta quarta. Oi? Vai para o plenário nesta quarta. Certo, veja, a gente está deixando concluir para poder a gente falar sobre os pontos que ficarão estabelecidos. Mas deixa eu só explicar a você em relação especificamente ao que você coloca. Isso aí a gente já disse há muito tempo. O Senado já barrou. Antes da Câmara votar, o Senado já dizia: passa lá, mas aqui não passa. Porque o Senado acha que é um retrocesso, a coligação. Então, a gente teve uma coligação que foi o próprio Senado e a Câmara que votaram contra elas, ou contra elas, as coligações, para essa eleição que passou. Então, sequer eles nem experimentaram e já votaram contra de novo. Já desfizeram tudo. Então, o que é que acontece? A Câmara votou, o Senado, naturalmente, vetou. E aí, conforme você disse agora, aí vai confirmar aquilo que o Senado havia dito. Agora, lembre-se de uma coisa: para resolver essa questão dos partidos, só tem uma condição: admitindo que essa coligação definitivamente não vai passar, que é o caso agora, que já está fora, né? Mas é o caso, vamos lá. Então, vamos admitir, só tem uma coisa, uma condição, só tem uma, não tem duas, que é a federação. A federação, o Bolsonaro vetou. A federação é aquela coligação camuflada, que eu costumo chamar. Então, o Bolsonaro vetou. Então, só tem um caminho: é derrubar o veto do Bolsonaro. Só. E mais nada. Se não derrubar, que provavelmente não vão conseguir derrubar, não vão ter interesse de votar a federação, eles não vão ter interesse de derrubar o veto, o que é que vai acontecer? A eleição vai ser o mesmo modelo que foi para vereador. Cada partido vai fazer a sua chapa e bye-bye. E não vai mudar nada. O quociente é o mesmo, o partido não vai ter coligação, algumas alterações que depois a gente comenta sobre cotas e uma série de coisas, e aí não convém agora a gente colocar, mas quando sair tudo direitinho, a gente vai colocar ponto por ponto, saber o que mudou, o que não mudou, e aí nos vai dar um amplo campo de análise em relação ao futuro dos deputados que são candidatos à reeleição, principalmente aqui da cidade de Caruaru para o futuro. Selar? Selar! Um abraço, Davi. Até amanhã.